É que o São Paulo, ele finalmente, ele nos traz um pouco mais de ânimo, vontade de torcer pelo tricolor. O que tinha sido aquele desânimo, aquele banho de água fria, depois de nós perdermos aquela Copa do Brasil e também aquela Libertadores, o tricolor paulista, ele afastou um pouco o seu torcedor. Não afastou? O Júlio Casares, demissão de Belmonte, começa aquele burburinho todo, toda aquela ladainha na nossa orelha e o São Paulo em campo. Como é que faz? O time acabou? O time do São Paulo acabou? Já era? E aí, claro que não, né? Claro que o São Paulo não acabou. O técnico Hernan Crespo deu uma simplificada ontem nessa situação toda, mas eu acho que nós temos muito o que falar e principalmente sobre como o São Paulo ficará daqui de agora em diante. O São Paulo já planeja algumas modificações. O São Paulo Futebol Clube, ele planeja o que para o ano que vem? Ele quer ser um time gigante, um time extraordinário ou ele quer ficar numa suposta vala comum, num time onde não, aqui é acabar com dívida, aqui o torcedor São Paulino, pá. Tem uma campanha aí de Morumbi Zero que está sendo bastante discutida. Algumas pessoas, não, Morumbi Zero só atrapalha. Outros acreditando que a última saída que o torcedor São Paulino tem de fazer um barulho e conseguir ser ouvido pela diretoria do São Paulo, que há muito tempo parece ter abandonado o futebol. Não é pela falta de contratação, e sim por contratações erradas. Não é simplesmente pela venda dos jogadores de Cotia, mas por vendas muito abaixo do preço. Então deu muito o que falar, e agora o São Paulo, como que fica para os próximos dias, meses e anos, e as contratações e jogadores que o São Paulo vai deixar de contratar. E o Rigoni ontem, ele acaba sendo expulso, e aí tá dando muito o que falar, né? A gente fazendo a contagem regressiva pra ele ir embora. Na verdade, ele não vai embora se ele não conseguir a renovação automática do contrato. O que acontece? Se o Rigoni cumprir uma meta de jogos, mais minutos, acho que agora faltam 11, 12 jogos, fazendo 45 minutos em cada um dos jogos. Se ele conseguir cumprir essa meta, o contrato dele é renovado automaticamente. Ele não vai conseguir cumprir essa meta, já garanto pra vocês. Não vai conseguir, vai ter jogo que o Crespo vai tirar ele, não vai ter jogo suficiente. E aí o São Paulo vai poder olhar pro Rigoni e falar, ó, eu gostei do que eu vi e eu quero continuar com ele. Ou eu não gostei do que eu vi, não quero continuar com ele. Vai ficar na mão do São Paulo escolher se renova ou não o contrato do Rigoni. O Rigoni, ele ontem estava bem naqueles 20 e poucos minutos. Ele participa ativamente do gol. Não é só pela assistência pro Tapia. Ele dá um drible num cara de letra, ele puxa a bola e rola pro Rodriguinho. O Rodriguinho com uma visão volta ali pro Cedric. O Cedric lança pro Rigoni. O Rigoni entra na área invertendo a posição no campo. Ele começou pela meia esquerda, acaba na ponta direita, uma movimentação interessante, e ele cruza pro Tapia, que se desloca ali do zagueiro e faz um gol bem inteligente. Então, o Rigoni, pra mim, ele é um jogador que ainda é uma dúvida. Ah, você tá defendendo o Rigoni, Gilbão? Não tô. Ah, você tá criticando o Rigoni? Não estou também. O Rigoni, entre altos e baixos, ele me parece um jogador hoje normal no ambiente do São Paulo quando vai bem e normal no ambiente do São Paulo quando vai mal. O São Paulo, quando ele saiu com a LDU, o Rigoni foi o pior em campo. Não foi. Todo mundo foi o pior em campo, salvo uma ou duas sessões. Todo mundo jogou mal contra a LDU, perdemos de 3-0 no agregado e merecemos ser eliminados. Então, Rigoni, o lixão, não acho. Agora o Rigoni, craque, titular, também não acho. Agora um jogador normal, que está tentando dar a volta por cima e que ontem cometeu um acerto muito maravilhoso da assistência e um erro muito pesado da expulsão. Não é um cara violento, não é um cara que tem histórico de expulsão, acho que foi uma obra do acaso, ele está nervoso porque está sendo também muito cobrado. Vou esperar para tomar minhas conclusões com o Emiliano Rigoni, mas por enquanto eu acho que ele tá longe, mas muito longe de ser parte do problema do São Paulo. Acho sim que ele veio para ajudar. Olha só, o Tapia, ele consegue fazer um gol ontem, que foi um gol muito interessante, né? Muito impactante pro torcedor são paulino, mas apesar de ser um gol, pô, o gol é bacana, não, o gol é o principal, né? O gol é o que tem que fazer mesmo. Mas esse gol do Tapia, ele também é um gol que nos coloca uma pulga atrás da orelha. Será que o Tapia não é esse jogador que nós estamos procurando há tanto tempo e que é o cara que vai substituir Caleri, André Silva e o Rian Francisco? Se você parar para analisar, o Luciano sai do banco de reservas ontem e ele acaba fazendo um gol onde ele se emociona. O Luciano é uma grande discussão, mas que vai ficar para outro momento. Eu não quero discutir o Luciano aqui agora. Ele fez um gol, se emocionou e bacana pra ele. Não sei o quanto realmente tá impactado, o quanto está emocionado, o quanto tá envolvido com o São Paulo. Sei lá se ele tá mais preocupado com a carreira dele, com o futuro dele. Agora, ele no banco de reservas, ele tava poupado. Mas será que o Tapia não tá merecendo a vaga do Luciano? Vamos recapitular como foi Copa do Brasil e Libertadores. O Luciano não entregou nada da expectativa que nós estávamos a respeito dele, em cima dele. A expectativa era do cara que ia substituir o Caleri, ia fazer as vezes de liderança que Lucas Moura e Oscar não conseguiam por estar machucados, e o Luciano não fez. Aí o Tapia entra.
O São Paulo não fazia um gol desde a época do Botafogo, o jogo contra o Botafogo, que o Diné não faz o gol. Então Ferreirinha não fez, Luciano não fez, Rodriguinho não fez, nesse meio tempo ninguém tinha feito. Agora o Tapia entrou e fez o gol contra o Fortaleza. E foi um gol bastante interessante, mas a partida do Tapia, ela foi mais interessante ainda. Ele era uma puxada de contra-ataque, porque ele é um cara rápido, ele era um cara forte fazendo a referência como pivô, ele era um ponto onde o time conseguia tocar para poder sair do abafa do Fortaleza, principalmente pelo tricolor estar jogando com um jogador a menos. Quando você tem um jogador a menos, é muito difícil de jogar nesse cenário de futebol profissional, sabe? Atletas de alta performance, é muito complicado você ter um cara a menos. Então, quando você tem a bola, você se livra dela, o adversário pega e te abafa de novo. Você tem que ter uma referência que segura a bola. E o Tapia conseguiu fazer essa partida. Ele era uma referência única, ele era um cara isolado na frente e ele consegue fazer uma partida bastante acima do esperado. Acima da média. Eu, sinceramente, adorei a partida do Tapia. E aí coloca essa pulga atrás da orelha. Será que ele não pode agora ser o centroavante do time de São Paulo? E o Tapia, só pra encerrar aqui a participação dele neste vídeo, ele é um cara que, pelo que eu me lembro, ele tá estimado ali em US$ 1 milhão pro São Paulo pagar e adquirir o jogador. 1 milhão e pouquinho. Eu lembro que era aproximadamente 7, 8 milhões de reais pra comprar o Tapia. E aqui eu digo uma coisa pra vocês. Bom de bola ou não, o cara tem 21 anos, é um jogador da seleção chilena, é um cara que vem pro São Paulo e fez uma ótima partida contra o Fluminense, fez uma partida ruim contra o Sport, mas ele acaba fazendo um gol, uma ótima partida contra o Fortaleza, onde ele faz um gol, e ele é um cara que se projeta e sempre está em evidência pra receber aquele passe final pra fazer o gol. É um cara interessante de fazer análise. Até ontem, eu tava muito desanimado com o Tapia. Falar, poxa, o Crespo não colocou o cara nos 2 jogos da Libertadores. Então, pra que serve um cara desse? Já manda embora. Era o papo de ontem. Agora, ele entrando hoje, me parece mais que o Crespo vacilou de não colocar o Tapia contra a LDU. Precisava do Tapia contra a LDU e o Crespo não colocou. Confundindo a torcida São Paulina, mas agora eu acho que o São Paulo tá até acertando com esse Tapia. Tomara que ele fique no time de São Paulo, tomara que ele dê certo realmente, tomara que ele dê a volta por cima e consiga ser contratado por méritos. Tomara que ele mereça ser contratado pelo time do São Paulo Futebol Clube, não é verdade? Olha só, deixa eu falar antes agora do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, ele foi colocado ali por alguns entusiastas ali do novo São Paulo, tava vendo um vídeo até do Vini Weiner, que é um cara aqui que tem um canal também de futebol aqui no YouTube. Ele colocou que o novo São Paulo, que ele contrataria o Everton Ribeiro pro time do Tricolor. Ele começaria pelo Everton Ribeiro. E aqui vai dar um pouquinho o que falar, hein? O Everton Ribeiro é um jogador que eu acho que ao lado de Arrascaeta, Bruno Henrique, alguns aí, Hulk, acho que menos tempo, né? Mas assim, quem brilhou mais, tecnicamente falando no Brasil nos últimos, sei lá, vou chutar aqui, 10 anos pelo menos, foram pra mim Everton Ribeiro e Arrascaeta. E aí entra o Bruno Henrique, alguns anos incríveis, entra o Hulk, alguns anos incríveis, você tem ali 2023, a metade do ano, o Lucas Moura também incrível, tem alguns caras que fazem chover, né? E esse Everton Ribeiro, pra mim ele fez chover aqui no Brasil. Ele ganha os brasileiros lá pelo Cruzeiro, vai pro Flamengo, é uma coisa impressionante. Ele é um jogador que é diferenciadaço. Pra mim, em termos de... Vamos desconsiderar a idade. Pegar agora a carreira. Eu acho que o Everton Ribeiro tá 1000 vezes acima de um Paquetá da vida, mas infinitamente acima. Nem sei se alguém discute isso, né? Que o Paquetá ele tá na carreira da Europa, é titular da seleção brasileira e tal. O Everton Ribeiro, pra mim, ele é um cara diferenciadaço. Não faz os gols do Arrascaeta, mas ele é um cara que ele tem uma visão, sabe, um poder de armação do time que é uma coisa impressionante. Eu gosto muito mesmo de ver o Everton Ribeiro jogando. Sempre quis ele no São Paulo, nunca escondi isso de ninguém, sempre fiz até campanha pro Everton Ribeiro vir pro São Paulo. Gosto demais. Agora, se pensar pelo cenário de hoje, ele empregado no Bahia, parece que ele ganha 1,5 milhão por mês lá. 1,5 milhão por mês não dá pra pagar pra um cara da idade que ele tem. O Everton Ribeiro já passou dos 35 já, então já é um cara que vai entrar no seu declínio físico. O técnico, talvez, logo logo. O físico já começou. Tem muito torcedor do Bahia que não quer o Everton Ribeiro mais jogando 90 minutos. Eu tava fazendo umas análises do trabalho do Rogério Ceni, que eu gosto de fazer. Hobby meu aí. Eu nem trago muitas vezes pro canal, né? Mas tava olhando o trabalho do Rogério Ceni diante do Bahia, mais o Grupo Sítio, que eles investiram e tal. O Everton Ribeiro foi pedido pelo Ceni. Quando o Ceni esteve no Flamengo, ele trabalhou com o Everton Ribeiro e gostou muito. Se gostam pra caramba. Quando o Ceni foi demitido, o Everton Ribeiro era um dos defensores do Ceni. Então o Ceni pede o Everton Ribeiro no Bahia e o Everton Ribeiro tem vida fácil lá. Mas ele faz por merecer. Só que o torcedor do Bahia já não considera mais que o Ceni tá fazendo certo quando ele mantém
mantém o Everton Ribeiro 90 minutos. Sempre que o Bahia perde, o Everton Ribeiro tava se arrastando, tinha que tirar e coisa e tal. E o Ceni não tira. Então, às vezes tira. Então é um cara que, pra mim, hoje, pra chegar no São Paulo, não dá mais. Se o São Paulo estivesse arrumadaço, tá muito arrumado, tá sobrando grana, tá sobrando dinheiro, São Paulo tá com superávit de meio bilhão por ano, todo ano sobra 500 milhões lá. Tá construindo, a base de quantia tá voando, vende jogadores a 300 milhões cada um. Porra, aí o Everton Ribeiro vem, ele, o Oscar, o Lucas, briga a posição e joga o que tiver melhor. Tá maravilhoso. O Oscar machucou o Everton Ribeiro machucou o Oscar. E assim vai. Aí tudo bem. Agora o São Paulo não é um time que tem esse dinheiro sobrando e nem tampouco é um time que pode arriscar, né? Então pensar num cara mais velho agora, já tendo o Oscar nesse perfil e ganhando a grana que o Oscar ganha, eu acho que não tem a menor possibilidade de pensar no Everton Ribeiro hoje. Muito por conta da crise do São Paulo. Não é pelo que o Everton Ribeiro é pela crise do São Paulo. O São Paulo hoje ele precisa de um cara mais ou menos, tipo assim, o Arrascaeta da vida. É um cara que não importa quem é o time, ele é o melhor em campo. Não importa quem tá jogando, ele vai fazer gol. Esse é o cara que o São Paulo precisa. É aquele Lucas Moura, em 2023, que ele não se machucou, chegou no São Paulo e ganhou a Copa do Brasil. É esse cara que o São Paulo precisa. Um cara que ele tenha um jeito de jogar que ele pouco precisa dos outros. Tá mais ou menos assim. O Arrascaeta, quem é o meia dele? Sei lá. Quem é o centroavante? Sei lá. Ele vai fazer gols. Quem que era o meia do Lucas Moura? Sei lá. Quem era o centroavante? Sei lá. Ele ia fazer a jogada e fazer os gols. O Everton Ribeiro depende do time estar bem. Ele precisa criar a jogada para um centroavante e tal. Mas e aí a parte física? E a parte financeira? O São Paulo não pode mais arriscar e os jogadores que o São Paulo tem que contratar doravante, de agora em diante, tem que ser jogadores que têm essa característica de conseguir desequilibrar o jogo em qualquer momento. Juba, mas aí fica muito caro. Beleza. É aí que entra a parte do olheiro. É aí que entra a camisa do São Paulo. Você tem que descobrir um cara tipo o Antony, tipo o Henrique Carmo, tipo o Cueva, quando veio. Lembra o Cueva, Michel Bastos? Antes da preguiça, antes do mosquitinho da preguiça, picá-los, eles eram caras que desequilibravam os jogos. Tanto o Michel Bastos quanto o Cueva. Então precisa desse tipo de cara. Só que eles não podem entrar numa onda de repente parar de jogar. Tem que sempre continuar e ir bem. Aí eu gosto muito da ideia.